Falar sobre as linguagens e códigos utilizadas pelas crianças e adolescentes nas redes. Eu sou a Mari, hoje nós estamos no nosso segundo episódio do ConectaCast. Estamos aqui com a Thaís, com a Gabi, com a Viviane e com a Mayara. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa linguagem, sobre esses códigos, sobre a forma com que eles vêm se comunicando e que a gente precisa estar atento. Thaís, como a presença nas redes sociais influenciam na construção da identidade das crianças e adolescentes? Nesse processo de desenvolvimento, qual é o papel do monitoramento parental? Até que idade ele é recomendado? E como que pode ser feito de forma saudável, pensando, né, em não gerar tantos conflitos e desconfortos? A gente precisa pensar que essa é uma fase de pertencimento e de busca por aceitação. Antes, lá atrás, a gente buscava pertencer e ser aceito pelos grupos ali do nosso bairro, da nossa escola. E aí a comparação que a gente fazia, né, do que eu gosto de ouvir, do que eu gosto de fazer, era feita de uma forma horizontal, né? Eu comparava assim, o estojo que eu tinha e o meu colega tinha os estojos da Kipling, e aí você não tinha. E hoje não, hoje a comparação é vertical. E não com pessoas assim, com outros colegas, né? Com os influencers, com os youtubers, com as pessoas, com o garoto de 15 anos que mora em Dubai e anda numa Mercedes. Então, assim, a comparação, ela tá vertical. E aí é no momento que o que eles estão consumindo influencia, sim, no que eles gostam de fazer, na forma como eles fazem, como eles fazem. Então, a gente precisa entender assim, que antes o modelo estava ali, ao nosso redor. Visível, né? Perto da gente. E hoje os modelos, quem são os modelos e os exemplos dos nossos filhos? Nessa fase que ontem, né, teve até uma adolescente que me falou assim, era a fase que eu não... Logo no início da adolescência, que eu não sabia ainda... muito como que eu gostava, do que eu gostava. Então, eu não estava me sentindo à vontade ali com o grupo ou comigo mesmo. Eu falei, então, mas é exatamente nisso. É no início da adolescência que você está descobrindo quem é você, né? Você está descobrindo o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o que você pensa sobre os assuntos, sobre as coisas. Você está desenvolvendo a sua opinião, que é super importante, o senso crítico. Mas qual é o exemplo, modelo do que pensa sobre um assunto nesse mundo da internet, que tudo vira pauta e tudo vira pronunciamento, mas sem... Cancelamento, mas sem regra nenhuma, sem cuidado nenhum de exposição. Sem o controle, né? Eu vejo que assim, as crianças estão vindo com essa verticalização, elas se preocupam até com o cabelo já. Com 7 anos, 6 anos. Então, a meia que uma usa, o sapato que a outra usa, mas nunca é porque viu a amiga, porque alguém viu alguém na internet. Viralizou. As danças. E assim, o quanto isso está viralizando e se acabando muito rápido. Né? Esses dias eu ouvi uma mocinha que mora lá em casa, sabe? Ela disse assim, nossa, mas eu fiz uma brincadeira com ela, uma atividade, aí ela falou, nossa, mas eu queria ser tal. Eu falei, quem é essa criatura divina que eu nunca ouvi falar? Ai, mãe, não acredito. Não acredito. Eu até segui a criatura para ver o que ela tinha de tão extraordinário. Ela é uma influencer de 17 anos. Então, assim, gente, quem são as pessoas que estão influenciando os nossos filhos? O que eles estão consumindo? Porque o consumo, a gente precisa pensar em consumo, não só de consumismo, do que eu compro, do que eu não compro, disso que me é ofertado, porque eles estão aí nas redes, eles estão assistindo um vídeo, chuva de patrocinados, né? Que antes eram os comerciais de TV, mas assim, agora numa demanda muito maior. Muito mais rápida. E muito mais rápida. E esse espelho social. Porque a autoestima é construída na base do valor que eu tenho com a curtida que eu recebo. Com o compartilhamento. Muito, né? Se não, minha foto não teve coraçãozinho suficiente, eu excluo. Gente, então assim,
esse espelho, essa construção da autoestima. Então, eles estão numa construção da identidade. Quem eu sou, o que eu gosto de vestir, como eu gosto de usar meu cabelo. E aí, eles se comparam com pessoas que são muito diferentes, de padrões muito diferentes. E aí, se eles postam alguma coisa, falando alguma coisa, fazendo uma dança, que é o universo, que é o mundo que eles vivem. Também a gente não pode negar o mundo em que eles estão inseridos, né? Só que se isso vira a construção do valor que eu tenho sobre mim, se eu gosto de mim e se eu me amo a partir da validação do outro, dessa curtida, desse comentário. Então, o peso que tem, porque aí eles podem construir, alguns constroem, uma persona digital. Eles conseguem ser no digital o que eles não conseguem ser na vida real. Infelizmente, E assim, ó, eu escutei outro dia não, já faz uns 2 anos, aqui na escola mesmo, de uma adolescente muito querida. Ela disse assim, quando foi que você descobriu que você tinha uma boa autoestima que é igual a de hoje? Gente, aquilo mexeu tanto comigo, eu fiquei pensando. Eu falei, pera que eu vou pensar, calma. Porque se eu fosse falar qualquer coisa, né, eu podia ter respondido. Aí eu disse pra ela, demorou. Foram as frustrações, foram todas as histórias, as vivências. E isso, aquilo que eu vivenciei, que eu experimentei, que eu senti, é que me trouxe até aqui. Né? Aí ela falou, vai demorar muito? Eu falei, acho que mais um ano. Então, assim, é exatamente isso. É a gente mostrar que a gente também passou por isso. Né? A gente também passou por isso. A gente também queria saber qual era a roupa que a amiga ia na festa. A gente ligava para saber se é cabelo solto ou cabelo preso. Mas eu sempre falo para eles, a gente precisa entender que aquilo que o outro pensa sobre mim não define quem eu sou. Mas isso é muito complicado, até porque hoje as redes é o quintal da casa. É o quarto da casa, como a gente já falou lá no nosso primeiro episódio. Né? Então, assim, é muito difícil, mas é possível. É super possível, porque nessa fase eles são mais inseguros. Então, Sim. essa necessidade de estar igual ao outro é muito comum. A gente também passou por isso. Mas aí é o cuidado de fortalecer a autoestima deles para que não vire uma dependência emocional. Então, eu estou seguro com quem eu sou. Sim. Então, o que o outro vai me dizer ou para fazer, o que eu devo ou não fazer, eu vou poder pensar. Os desafios que vão surgir aonde eu estou vivendo, né? Eu vou conseguir pensar pela minha própria cabeça e tomar uma decisão mais consciente do que eu vou fazer daquilo. Mas isso leva tempo, é um processo. Sim. E aí, qual que é o nosso papel no monitoramento disso, pensando nas redes? A gente precisa saber, ter uma supervisão ali dos nossos filhos, o que eles estão acessando, quais são os apps que eles têm no celular, né, no computador, o que acontece dentro de cada aplicativo desse, né? As meninas, acredito que vão falar aí de algumas linguagens, de alguns aplicativos. Então, assim, o que é isso que meu filho tá vendo? Porque às vezes eu dou o celular e eu nem sei o que ele tá fazendo. Não, eu preciso ter... Meu filho, ele não tem, como a gente já falou outras vezes, ele não tem esse controle inibitório, ele não tem essa capacidade de decidir o limite do tempo de tela. Então, isso somos nós que vamos monitorar. Nós somos os adultos da relação. Somos os adultos. E o nosso exemplo. Sim. E aí... Né, falando de modelo, a gente vai modelar. Não adianta eu falar para o meu filho, desliga o celular, se eu também não desligo o meu. Né? Ah, não quero o celular na mesa do almoço. Ah, mas o meu pode porque é trabalho. Não. Será que pode? Será? Então, assim, eu sou o exemplo, eu sou o modelo. E essa liberdade, como a gente já falou também, é com responsabilidade. Como é que eu vou dar autonomia para um adolescente de 13, 14 ou uma criança de 9, 10 anos, que muitos hoje já têm celular, do que eles vão ver, do que eles vão assistir, quanto tempo. Gente, o YouTube você não controla, tem o YouTube Kids. Mas ainda assim, são eles que colocam lá o que eles vão assistir. E nem todo desenho, nem tudo que é Kids é bom para os nossos filhos. E para os nossos adolescentes, o que eles estão falando ali, o que eles estão consumindo, o que eles estão vendo, quem são os influencers que eles seguem, que é modelo para eles, que eles vêm e falam todos empolgados, né? Então, para a gente proteger eles, a gente precisa construir essa relação de confiança e a senha precisa ser consentida. Não dá para a gente dar um celular na mão e falar, eu confio que você sabe o que você vai fazer. Porque por mais que a gente tenha uma relação excelente com os nossos filhos, tem uma questão neural aí, né? Cerebral, que eles
buscam a satisfação. Então, eles não conseguem, muitas vezes, o limite de desligar a tela a hora que tem que desligar. Porque é a dopamina barata. Aquilo tá correndo. Então, são alguns pontos pra gente pensar. A supervisão não invasão de privacidade. Ela é necessária. É proteção. É proteção. É proteção. Gabi, emojis e linguagens codificadas de adolescentes. O que você vai falar sobre isso um pouquinho? A linguagem usada por adolescentes nas redes sociais está cheia de códigos e gírias, emojis, e aí? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da segurança do quarto, do silêncio, do adolescente lá quietinho no quarto, dentro de casa, ele está super seguro. Então, assim, antes de falar dos códigos, a gente precisa falar dessa falsa segurança. Esse adolescente sozinho no quarto pode estar cheio de ruído de emocional. Fone de ouvido, né? Esse fone de ouvido também. Então, assim, é importante a gente reconhecer esses ruídos emocionais no nosso filho. E como que a gente vai reconhecer se a gente conhecer ele? Então, eu tô vendo um comportamento diferente no meu filho, eu tô vendo que ele tá se alimentando de forma diferente, com faltas e excessos, ele tá mais carente, ele tá mais distante. Então, você precisa fazer essa leitura no seu filho. E para isso você precisa conhecê-lo. E você só conhece alguém que você convive, né? Então, meu filho está seguro no quarto? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por exemplo, né, falando dos códigos, vocês sabiam que #Ana, quando eles colocam em redes sociais, eles estão falando sobre anorexia? A #Mia, sobre a bulimia. Vocês sabiam, por exemplo, que existem navegadores de busca? Por exemplo, o Google, a gente fica com um histórico ali salvo. Mas a aba anônima do Google não salva o histórico do que eles pesquisaram. Existe a Deep Web, que é um buscador como o Google, só que sem filtro. Eles podem buscar o que eles quiserem ali. E eles vão encontrar o que eles quiserem. Encontram. Então, será que seu filho tem acesso à pornografia e você nem faz ideia, porque não fica no histórico? E além da busca? Deep Web, tem outras coisas que são mais darks. Exatamente. Tem a Dark Web. Exatamente. Então, assim, o seu filho hoje, quietinho no quarto, pode estar viciado em pornografia. O que isso vai gerar nas relações futuras dele? Então, a gente precisa pensar, ter consciência sobre isso. Existe o Discord, que é um tipo de WhatsApp que eles usam para conversar enquanto eles jogam online. Então, você tem acesso ao celular dele, tem a senha dele, e você vai no WhatsApp ver as conversas dele. E lá não tem nada. Por quê? O oculto está lá no Discord, que é um outro mecanismo de conversação que você não sabe que existe. Eu vi essa semana uns apps, não pode falar apps, minha filha me corrigiu já, apps, que assim, eles, eu já vou falar uma palavra que eu já tô até velha para essa palavra, chipa, não é nem isso que eles vão falar, mas assim, é um app, ai gente, um app, que na verdade, fulano combina com fulano, gente, então assim, a gente também fazia, né, acho que será que dá certo, mas a gente perguntava, eu perguntava, eu sou da época, gente, que a rede social era enquete, por favor, vocês lembram disso? Eu não sei, caderninho de perguntas, e aí todo mundo sabia o que todo mundo pensava, né, e na verdade assim, então, são tantos apps, é tanta coisa que, assim, meu Deus, é até injusto com os pais, tem hora. Como a gente vai conseguir conhecer todas essas linguagens, né? Vamos estudar. Exato. A gente precisa conversar. É por isso que o ConectaCast existe. Exatamente. Ele surgiu, na verdade, exatamente para a gente poder falar de uma maneira enquanto é mais leve e mais direcionada até, para enquanto a mãe lava a louça lá, ela tá ouvindo. Enquanto ela tá passando pano, ela liga lá para ouvir, ou no carro. Porque a gente precisa das mãos. Porque a gente consome também. Né? Exato. Nós não podemos ser ignorantes digitais. O Não. mundo dos nossos filhos é digital. E a gente não pode ser ignorante. A gente tem que buscar o conhecimento para tentar
fazer a leitura, né? Meu filho mudou de humor, o que ele está acessando dentro do quarto dele, enquanto ele está lá em silêncio, quietinho, guardadinho. A gente precisa criar um checklist, na verdade, né? Gente, vamos lá, tá acontecendo isso, o que tá acontecendo? E muitas vezes a gente acaba querendo procurar isso fora, né? Brigou com quem? O que será que fizeram para ele? Isso é proteção, mas assim, o que essa criança está consumindo? O que esse adolescente está consumindo? O que ele está sentindo? O que está faltando? Né? Isso vai nos ajudar. Aqui na escola eu sou muito abençoada por isso, porque toda semana eu aprendo uma coisa nova com eles. E a fala de um me mostra o que eu tenho que olhar para o outro também. O que eu tenho que olhar para mim e falar, pera lá, não. Tem sempre uma fala por trás daquela fala. Vamos ouvir, né? E essa linguagem, ela precisa ser descoberta. Vamos lá, então. Meu Deus, né? Quanta coisa. Que bom. Maiara, quais são os impactos emocionais e psicológicos desse uso intenso de redes, né? De redes sociais entre os adolescentes? Eu sei que você trabalha bastante com criança, mas você consegue ver isso com tranquilidade. Sim, né? consigo. E eu acho importante a gente falar tanto dos adolescentes como trazer também a questão das crianças, né? E aqui a gente está falando tanto de redes sociais, mas eu acho importante a gente falar de telas de um modo geral. Sim, De redes, aquela né? de redes. E aquela tecla que a gente bate sempre, que existe a classificação, né, do uso de telas feitas pela Organização Mundial da Saúde, feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, que de 0 a 2 anos a criança não use telas, que de 2 a 6 seja 1 hora diária, e que de 6 em diante, né, eu acho que até pra gente, 2 horas diárias, para isso não comprometer tanto, né, o nosso desenvolvimento, né, nosso psicológico, enfim. Mas a gente entende o quanto é difícil na rotina do dia a dia a gente seguir essa classificação, mas ela foi criada com base em estudos, né? Não foi uma coisa que alguém achou em ciência, não foi alguém achou e vamos pôr isso aqui, né? Então foi percebido o impacto do uso de telas, de games e de redes sociais e de telas no geral no emocional e psicológico. Então, falando dos pequenos, que é o que eu mais trabalho, né? A gente percebe até atraso na fala de uma criança que fica muito tempo nas telas, né? A gente percebe uma maior irritabilidade. Então, como a Mari falou, às vezes a gente vê que a criança está mais irritada, está mais ansiosa. Será que está acontecendo alguma coisa na escola? Será que brigou com algum amigo? Mas é muito importante a gente primeiro olhar dentro de casa, né? E nós, como psicólogas, a primeira coisa que a gente faz quando a criança chega no consultório, quando o adolescente chega, é a gente fazer esse mapeamento do uso de telas mesmo, né? E aí acontece o que a Thaís falou, da questão da comparação. Então, tem um impacto nesse emocional. As meninas, foi realizado um estudo que separaram as pré-adolescentes e jovens, né, adolescentes do ensino médio ali, em 3 grupos. Então, uma delas ficou durante 10 minutos nas redes sociais. Aí o segundo grupo ficou num site que era de revista de moda, que também remete a essa questão da aparência. E o terceiro grupo ficou num site neutro, né, que não apresentava essa questão da aparência física, né? E aí foi avaliado o humor antes e depois, e a satisfação com a própria aparência. E o que a gente teve de resultado é que quem ficou nas redes sociais apresentou maior alteração com relação ao humor e a insatisfação com a própria aparência, né? Eu acho que a comparação é uma coisa que ela sempre aconteceu, gente, né? Sempre aconteceu em todas as gerações, enfim. Mas a criança, o adolescente, hoje ele tem uma comparação muito rápida. Ele nem conseguiu entender ou conseguiu avaliar aquilo que ele acabou de ver e já mudou. É muito rápido, é muito rápido. E assim, muito intenso, né? É muito intenso. A roupa do outro, o cabelo do outro, o corpo do outro, né? Então assim, e a linguagem que isso é utilizada também para agredir, ou para ferir, né? É muito rápida também. E hoje, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente também remete ao bullying,
né? Até porque hoje, com as práticas, né, com as políticas com a política anti-bullying, com toda a informação de que quanto isso é prejudicial, é um crime, que ele não deve acontecer, na verdade a linguagem ficou mais oculta, mas ela ainda existe, né? A linguagem ficou, então os emojis, gente, emoji, uma carinha fofinha ali, um coração, o que aquilo quer dizer, né? Eu como trabalho com todas as idades, assim, os adolescentes, porque se seguiu no story, tô aprendendo, viu, gente? Seguiu no story porque quer alguma coisa. Gente, eu sigo o story das pessoas, eu vou lá, acho fofo que a pessoa compartilhou, então, porque, nossa, que legal que ele teve aquela atitude. Nossa, já tá querendo alguma coisa? Como assim? Né? Então, assim, a gente precisa conhecer a linguagem que está por trás disso. A linguagem que muda comportamentos, né? Exatamente. E a gente considerando até um caso recente, né? Do tralaleiro, tralalá, né? Os Brian Hotz, né? Que foi essa palavra, né? Que significa podridão do cérebro, foi eleita no ano passado pela Universidade de Oxford como a palavra do ano. Então, esse tralaleiro, tralalá e outros personagens, são personagens sem sentido ali, que foram criados pela inteligência artificial, é IA que chama, né? A IA, gente, né? fala certo, hein? Os códigos. Então, é um conteúdo rápido, muito superficial e sem sentido algum. Isso não exige nada do cérebro, né? E é o que a Thaís falou da dopamina barata. Então, a dopamina é o hormônio de satisfação ali que a gente tem quando a gente sente prazer, né? E aí, o que acontece? A gente consegue aquela dopamina cara quando a gente faz algo que exige muito esforço e que a gente demora para alcançar, né? Agora, esses vídeos rápidos, superficiais, esse conteúdo faz com que a gente alcance essa dopamina barata e aí é o que gera dependência. Porque aí eu preciso mais. Porque isso aqui não é suficiente, não é suficiente. né, gente? Não é suficiente. Eu quero mais. Então a gente precisa estar atento também esse conteúdo não parece ser prejudicial. É bobinho, é né? bobinho. De criança, mas direção infantil. Exato. A gente precisa focar nisso, que às vezes a gente acha que é bobo, mas se é bobo, então não precisa assistir, né? Então não vai acrescentar. Então a gente também precisa estar atento, porque uma criança e um adolescente que fica dependente desses conteúdos rasos também tem baixa tolerância à frustração, baixa persistência para coisas da vida, né? E a gente precisa considerar que o adolescente ele está ali num processo de preparação de transição para a vida adulta, onde virão novos desafios, né? A vida adulta exige muitas maiores e exige muito mais, né? Que a gente tenha mais persistência, enfim, então são muitos os impactos. A gente está vivenciando uma geração, é a primeira vez, né, que a gente entende que é a primeira geração que os filhos são menos inteligentes que os pais. Gente, isso é desesperador, é terrível. E toda vez que alguém, os mais velhos, falam, ou eu falo assim, essa criatura não tem jeito, pelo amor de Deus, essa menina, eu sempre penso, quem foi que educou? Quem está criando essa geração? A gente não pode ser negligente. Né? Então, a gente não pode ser negligente. E olha, gente, reflete na escola diretamente. Mas já tirei um pouco da tela. Não é só tirar a tela. É o que ele está consumindo e que linguagem isso está... Qual é a linguagem que está sendo falada nessas redes? Fora da tela, não. O que vocês estão fazendo? Exato. Vivi, vamos lá. Educação digital compartilhada e uso de ferramentas. O que você tem para trazer para a gente? Quando a gente fala da educação, volta sempre para a escola, né? Sempre. Será que é só a responsabilidade da escola essa educação, né? E aí, se a gente falar em educação digital, é de todos nós. Porque a gente falou o tempo todo aqui sobre saúde emocional, gente. O quanto isso está impactando. Então, como que a gente educa dessa maneira? Não é fácil, né? Mas é importante a gente lembrar que é usar a ferramenta de uma maneira adequada, mas também ter responsabilidades nas escolhas que eu faço quando eu uso essa ferramenta, né? Ajudar a criança a reconhecer que existe esse mundo digital e que ela pode, dentro dele, se proteger também, encontrando coisas que vai trazer benefícios, crescimentos, né? Ajudar ele
reconhecer isso. Por quê? A gente está falando de identidade, de autocontrole, né? A gente está falando de empatia, de ética, de valores, que são construções que a gente faz e que se a gente deixar para que essa educação seja pela tela, e aí? No mundo real acontece alguma coisa, a gente vai lá e intervém, né? Tem uma consequência. E qual é a consequência se acontecer no mundo digital? Para sempre, né? A marca, o trauma. Então, isso é importante problema, a gente conversar, né? Então, é uma educação que é responsabilidade de todos. Vamos a família, a escola, né? Estamos fazendo isso agora, aqui nessa proposta, nesse projeto, né? Lindo. Então, a tecnologia, ela não é vilã. Isso que a gente também precisa olhar, né? Mas ela pode fortalecer, né? Mas também pode ferir. É um cuidado que devemos ter aí e caminhar sempre junto com a criança. A Mayara falou muito bem, né? O tempo, a gente tem regras, né? E às vezes é confortável, né? Enquanto eu vou fazer alguma coisa, deixa ela ali, Sim. né? Mas é importante que a gente mostre quais são os que é importantes para a criança, né? Para o adolescente, para que ele comece também a fazer boas escolhas. E que se não for falado desde sempre, não vai ter valor no dia que você acordar, feito um alecrim dourado, e resolver que aquilo vai ser daquele jeito a partir de hoje. Tudo aquilo que a gente proíbe, impõe. Gente, o respeito é criado, né? Ele é construído. E toda vez que há um respeito, há uma relação de pertencimento também àquilo. Porque se eu respeito aquela pessoa, eu quero ouvir o que ela tem a me dizer. Aquilo que ela fala para mim é valioso. Se eu não tenho esse respeito, essa admiração, não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Então, assim, eu gostei de uma coisa que você falou, Viviane, sobre a questão da internet, a rede, enfim, a tecnologia não ser vilã. Ela não é a vilã. Ela não é a vilã. Infelizmente, vilã ou vilões seremos nós que não iremos capacitar aquela criança ou aquele adolescente para isso. Como a gente tira a nossa carteira de habilitação? Treinando, aprendendo. Porque como a gente se forma lá, se prepara, né, para a vida acadêmica, passando por todo o período da escola. Como que a gente treina essas crianças e adolescentes? Tudo tem um processo, né? Não dá para controlar, né, o tempo todo. A gente não consegue controlar muitas coisas A gente nossas, não se controla, né? Então, é orientar, é escutar, é construir, né? Essa educação é esse processo, né? A gente construir para o mundo digital, educar para a vida. Hoje a tecnologia está junto com a gente, não dá mais para evitar. E ela traz Faz tantos benefícios, né? Mas assim, será que é proibindo o tempo todo? Não, a gente precisa conhecer essas linguagens. Isso. Consciência, responsabilidade e afeto. Construir tudo isso junto, né? Tá em famílias, participarmos disso, estarmos alertas, né? É isso. Mais alguém? Eu Claro. queria, que você foi falando, né? Acordar que nem o alecrim dourado. Então, muitas vezes, ouvindo o que a gente está falando aqui, vai surgir a vontade, né? E é isso que a gente quer, o desejo de mudança no diálogo, nesse Sim. diálogo, nessa relação pais e filhos. Então, assim, no primeiro momento, se você for mudar as regras ou colocá-las se elas nem existem, uma máquina de refrigerante, a gente põe o dinheiro e ela vai entregar o refrigerante. Se a gente coloca o dinheiro e ela não entrega, qual que é a reação às vezes? A gente dá um chacoalhão na máquina, né? Dá um tapinha na máquina. Os nossos filhos, a mesma coisa. A gente vai acordar e vai decidir que vai ser diferente. Pode ser que aquele comportamento que tá difícil fique ainda mais difícil Pior. pra gente não desistir. Né? Porque até ele entender, ele falar, opa, não funcionou da primeira vez, então eu vou ter que intensificar para ter a resposta que eu tô esperando. A mesma coisa da máquina. Não teve a resposta que eu tô esperando, eu vou dar um chacoalhão. Nossos filhos também. A gente tem um botão e eles sabem qual que é para apertar. Se a resposta não é esperada, pode ser que eles piorem o comportamento. Mas se a gente manter e a gente sentar e falar, não, a gente precisa fazer diferente, a gente tá com um problema aqui em casa, não tá dando certo, eu me preocupo com você, eu me importo, você é importante para mim, a gente vai precisar mudar algumas coisas. E não desistir,
não desistir se ficar mais difícil. Eu acho que a palavra de ordem da família é nunca desistir. Por mais que pareça sacrifício, mas educar é renúncia. Educar escolhas, educar é um sacrifício. Mas dá muito trabalho, mas, gente, é valioso. É valioso quando você recebe uma mensagem do seu filho. É valioso quando você recebe o olhar dele falando que tá tudo bem, que bom, que vai dar tudo certo. Assim, é valioso quando a gente percebe que eles cresceram bem, né? É o tempo que isso demora, mas o processo é lindo. É lindo. Vai doer, vai incomodar, mas ele é necessário. E é um processo sem fim, né? É. Eu tive uma mãe, saudades dela, lá no PV, que ela falava assim, o financiamentinho caro e longo. É para sempre. Ele é vitalício. E que bom, tomara que ele dure muito, né? Bom, na verdade, eu entendi aqui, não sei se eu estou correta, mas a coisa mais valiosa para tudo isso, gente, é o diálogo. É o diálogo, é o acolhimento e é mostrar que, na verdade, a gente tem que estar ali. Se a gente estiver por perto, tudo vai ser mais fácil, né? Nós precisamos continuar sermos pontes. E o diálogo é, assim, a dica mais valiosa que a gente pode trazer para isso, para todos os dias com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Obrigada.